Olá, irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Nós vamos hoje dar continuidade à nossa aula de EBED, no nossa matéria, o desafio de ser homem. E estou gravando essa aula hoje para transmissão aí no momento da EBED, porque amanhã não vou poder estar transmitindo ao vivo ali com vocês na transmissão do Google Meet. Então estou gravando hoje, sábado, um dia antes, e amanhã, no domingo, vocês vão poder estar assistindo. E hoje nós vamos falar sobre o desafio de ser íntegro, dentro do nosso programa dessa matéria, o desafio de ser homem. E confesso para vocês que essa é uma matéria, é um tema que eu gosto muito de falar, porque é algo que Deus colocou sempre no meu coração e vai colocar no coração de todos aqueles que realmente tiveram uma experiência de transformação com Jesus, que é buscar a integridade. Então, como na aula passada nós falamos de fidelidade, fidelidade total, hoje nós vamos falar de integridade, e é óbvio, isso é algo que Deus espera de todo aquele que serve a Ele, seja homem, mulher, adulto, jovem, adolescente. Mas, novamente, o nosso tema nós estamos falando para homens. Então, o nosso olhar realmente é para o impacto que causa a vida de um homem que é íntegro, ok? Então Deus, ele procura homens íntegros, ele transforma homens que não eram íntegros, que eram desonestos, pecadores, ele quer transformar em pessoas íntegras, para que transformem a sociedade. Então os objetivos de hoje na nossa aula é entender o que é integridade. Então, primeiro aí eu coloquei uma definição de integridade no dicionário, Então, é um estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição, algo pleno, inteireza. E dois, pode ser a característica ou estado daquilo que se apresenta ileso, intacto, que não foi atingido ou agredido. E eu coloco também aqui que algo íntegro é algo que está completo, sem falta de nenhuma de suas características originais. Então Deus, quando nos criou, ele nos criou perfeitos, e também com capacidade de sermos íntegros. Nós precisamos voltar a essa condição de integridade. Amém? Vamos orar e pedir ao Senhor que fale conosco. Deus querido e eterno, nesse momento eu oro. Se o Senhor nos permitir, amanhã nossos irmãos estarão vendo essa aula e eu já clamo por eles e por nós, Pai, que nós venhamos cumprir o teu propósito. Senhor, que nós sejamos, Senhor, íntegros, para mostrar a este mundo o Deus puro, santo que Tu és. Ajuda-nos, Senhor, como homens, a buscarmos dar esse exemplo, e em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir que o Senhor nos ajude, para a Tua honra e Tua glória. Amém. Amém. Meus queridos, eu olho a integridade como algo que envolve a justiça. Quando nós entendemos qual é o plano de Deus para nossas vidas e qual é o propósito de Deus ainda nos permitir a continuar nesse mundo, que nós possamos ser essa luz, esse sal, que é a luz do mundo, sal da terra, e sermos esse testemunho vivo de justiça, de andar em justiça. Então,
alguém que é íntegro, é alguém que anda e quer buscar andar na integridade, ele não é uma pessoa injusta. Ele procura a justiça em todas as suas ações. Então, voltando aqui à apresentação, o homem, pela queda, não é mais íntegro, pois lhe falta a comunhão com Deus, que foi interrompida pelo pecado. E aí surgiram distorções no comportamento masculino e esse surgimento dessas distorções foram causando problemas, né? E a pergunta é: como reconquistar a integridade? Nós veremos como trilhar esse caminho de volta. Meus irmãos, o mundo, nós olhamos muitas injustiças, muito jogo de interesse. Muitas vezes as coisas não acontecem. Por que as coisas não melhoram? Porque sempre há, muitas vezes, há decisões em esferas de governo, de direção de empresas e até mesmo dentro da nossa casa. Muitas vezes nós somos pautados pelos nossos interesses, muitas vezes egoístas. E isso nos impede muitas vezes de sermos justos. Então nós temos que entender isso. O mundo não melhora por causa da injustiça. Mas haverá um dia que o sol da justiça se manifestará e nós vamos ver pela Bíblia que aqueles que andarem também em justiça vão estar na presença dele, né? Então vamos entender um pouquinho mais sobre questão de integridade. Você já ouviu falar em produtos integrais, né? Então coloquei aqui alguns exemplos. Você vai no supermercado, é fácil. Muitas vezes você vê, tá ali o leite escrito lá integral na sua embalagem, vê o arroz integral, tem o pão 100% integral, a farinha integral. Então, vários produtos que levam essa marca de integrais. Por quê? Porque existem os integrais e existem os que não são integrais. O que acontece? Muitos desses produtos, o leite, o pão, a farinha, o arroz, eles passam por um processo de fabricação e nesse processo de fabricação se perde características, se perde propriedades, né? Então esses produtos não podem mais ser chamados de integrais. Eles não são mais inteiros. Eles não são mais a reflexão fiel do produto lá original. Ele não é mais fiel à origem. Então, por isso que esses produtos tidos como especiais ou integrais, eles procuram manter as características originais lá de quando eles foram formados. Então, eu acho interessante isso, porque a integridade tem a ver com Deus. Nós nascemos de Deus, nós somos formados por Deus. Isso nós não podemos perder de vista. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, quando Deus nos criou, Ele nos criou semelhante a Ele, de uma forma que nós temos nas nossas características originais aquilo que Deus é, em muitas coisas. Esse era o sonho de Deus, que nós, a sua formação, né, nós, a coroa da criação, fôssemos ali seres que pudessem ter comunhão com Deus e participar e partilhar da sua santidade, da sua maneira justa de agir e de se revelar. Então Deus, ele se revela sempre íntegro. Tem um salmo que diz que Deus se revela íntegro para os íntegros. Então Deus se revela de acordo com a nossa posição com relação a Ele. Então, eu quero usar um texto aqui em Provérbios 11:3, né? E eu coloquei aqui em várias traduções, começando ali pela NVI, Nova Versão Internacional. Então fala: a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis
os destrói. Né? Aí vamos passeando. Eu gosto muito de ter várias versões, várias traduções da Bíblia, porque aí nós descobrimos um sinônimo, né? Uma palavra que foi usada como sinônima, e também nos ajuda na interpretação muitas vezes. Então, olha, o que a nova tradução na linguagem de hoje fala, né? As pessoas direitas são guiadas pela honestidade. Né? Então, a integridade dos justos, como você pega a primeira versão, você vai ver, então, que a honestidade, a qualidade de ser honesto, tem a ver com integridade. Né? E a perversidade dos falsos, a sua própria desgraça. E tem uma nova versão transformadora, que também usa a palavra honestidade, quando vai olhar ali o texto, uma palavra sinônima de integridade. Então, a honestidade guia os justos. Versões um pouco mais antigas, como a Almeida Revista e Corrigida, fala: a sinceridade dos sinceros os encaminhará. Então está falando de sinceridade. O que é ser sincero? Vai pensando aí. Né? O que é uma pessoa sincera? Hoje, infelizmente, vou fazer um parênteses aqui, muitas vezes se confunde pessoas sinceras com aquelas que são pessoas que são mal educadas, que falam o que vem à cabeça, sem pensar no sentimento dos outros. Né? Não é isso, tá? Isso aí são pessoas mal educadas, muitas vezes. Se confunde a má educação com sinceridade. Tá? Então, pessoas sinceras são aquelas que falam a verdade. E você pode falar a verdade sem ofender, sem machucar e sem ferir ninguém, né? Sem ser mal educado. Então, na tradução Almeida Revista e Corrigida. E a versão Almeida Revista e Atualizada volta a usar a palavra integridade. Então, a integridade dos retos os guia, mas os pérfidos, é uma palavra mais difícil, que não se usa tanto, a sua mesma falsidade os destrói. Então, a gente olhar os sinônimos da parte positiva do versículo, né, que Provérbios sempre pega um ponto positivo e compara com um ponto negativo, em muitos textos. Né? Então, você vê a integridade tem a ver com honestidade, tem a ver com sinceridade, né? Tem a ver com lealdade, a gente pode usar também. Agora, vamos ver a parte negativa, falar a falsa de falsidade, que também é sinônimo de perversidade, né? Desonestidade, né? E vem ali perversidade, pérfidos, aquele que pratica a perversidade. Né? Você vê o infiel, pessoas infiéis, pessoas que você não pode confiar, né? Falsas, desleais, né? Que não agem com lealdade. Né? Então você olha o antônimo agora do que é ser íntegro. Né? Então há uma promessa aqui na palavra de Deus que a integridade nos guia. Né? Se nós andarmos em integridade, em honestidade, nós somos guiados pelo Senhor, nós vamos ter garantias de que Deus nos guia. Amém? E eu achei aqui também uma outra frase muito importante, muito interessante, que é do famoso escritor irlandês C.S. Lewis, né? Clive Staples Lewis. E ele disse uma frase que achei interessante colocar para vocês. Integridade é fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está olhando. Né? Muito interessante. Então, muitas vezes, você viu no versículo anterior, lá de Provérbios, né, fala de sinceridade, integridade, né, é você ter a mesma atitude, mesmo quando você não tem ninguém por perto, ninguém está te olhando. Embora eu acho muito importante nós sempre, como cristãos,
saber que, embora não tenha ninguém perto de nós vendo o que nós estamos fazendo, nós sabemos que o nosso Deus, os seus olhos estão sobre nós. Nós temos, sim, a companhia de Deus ao nosso lado. É interessante, né? Porque o que a gente mais deseja, e a gente sempre fala para as pessoas, vai com Deus, né? Esteja com Deus. E nós queremos estar com Deus, né? Mas algumas vezes nós pensamos ou parece que Deus não está conosco. E a gente faz coisas que nós não faríamos se estivesse na presença de outras pessoas. Mas eu estou na presença de Deus. E eu quero estar na presença de Deus. Então, eu tenho que tomar esse cuidado, né? Isso justamente a integridade é levar em conta que Deus está conosco. Não tem ninguém vendo, mas Deus está conosco. Deus está vendo o que eu estou fazendo. Então, C.S. Lewis, nessa frase, ele fala, fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está olhando. Nós podemos até acrescentar, mas porque Deus está vendo também, né? Nós temos que ter esse cuidado. Então, nós, olhando para a nossa vida, eu tenho que me perguntar, como é que está o meu comportamento, né? Eu sou leal, eu sou sincero, eu procuro ser correto naquilo que eu vou falar para as pessoas, né? Eu costumo denegrir a imagem de alguém quando esse alguém não está presente, né? Entenda uma coisa, aquele que traz também leva, né? Então você confiaria numa pessoa assim? Essa pessoa você pode dizer que é íntegra e você está agindo da mesma forma? Veja como integridade tem a ver com pequenos detalhes também da nossa vida. Vamos meditar no Salmo 15. Eu gosto de ser bem bíblico, né? O Salmo 15, se você ler lá, o Salmo 15, até convido você a ler, eu vou puxar aqui na minha Bíblia, né? Abra a sua Bíblia no Salmo 15, vamos meditar aqui. Eu fiz um resuminho, mas é bom dar uma olhadinha no texto, na palavra de Deus. Então, só um minutinho que eu estou abrindo aqui no Salmo de número 15, acessando aqui a Bíblia eletrônica. Salmo 15. Então, o Salmo 15, a partir do versículo 1, né, veja o que ele fala. Aqui eu vou colocar na versão transformadora. Começa com uma pergunta, né? Senhor, quem pode ter acesso a teu santuário? Né? Quem pode ter acesso ao teu santuário? O versículo 1. Depois, quem pode permanecer em teu santo monte? Né? Você quer ter acesso ao santuário de Deus? Você quer ter acesso à presença de Deus? Você quer ter acesso àquilo que Deus preparou para você? Você quer permanecer no santo monte? Santo monte aqui significa a presença de Deus, o lugar da habitação de Deus. Você quer isso? Né? Então começa aqui no versículo 1 mostrando o nosso objetivo. Né? Quem pode ter acesso ao seu santuário? Quem pode permanecer na sua presença? Quem pode? Então, você quer, eu também quero. Então, como nós podemos? Aí no versículo 2, quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça? Quem de coração fala a verdade? Então, versículo 2 fala, quem quer ser justo e falar somente a verdade? Né? Então, quem é justo, quem é íntegro e fala a verdade, pode permanecer na presença de Deus. Né? No versículo 3, vai falar assim, olha importante, quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos. Ou seja,
que toma cuidado com o que fala para não prejudicar ninguém. É aquilo que eu acabei de falar. Né? Tomar cuidado com aquilo que você fala. Como é fácil, né? Eu também, irmãos, já fui pego muitas vezes nessa situação. A gente tem essa tendência. É algo, a palavra não é só para você, é para mim também. Nós somos pegos muitas vezes fazendo isso, falando mal dos outros, difamando. Ainda mais em dias como os atuais, em que há uma enxurrada de informações, e essas informações muitas vezes são fake, né? Como é uma palavra bonita para falar falsa. Então, muitas vezes nós baseamos os nossos julgamentos em coisas que não são verdadeiras e somos muito rápidos em falar. O apóstolo Tiago, ele disse claramente que a nossa língua ela é muito difícil de domar. Nós precisamos ter esse cuidado. Então, uma vida íntegra, aqui o salmista está dizendo que é aquele que não difama, não prejudica, nem fala mal dos amigos. Né? Puxa vida, se eu falo mal dos meus amigos, quem precisa de mim? Ou quem precisa de um inimigo? Né? Um amigo como esse não precisa de inimigo. Né? Então, nós temos que tomar esse cuidado. Né? No versículo 4, fala quem despreza os que têm conduta reprovável. Né? Então, nós temos que confrontar esse mundo de pecado. Quem despreza os que têm conduta reprovável. Aqui está falando de que nós nos posicionarmos contra este mundo de pecado. Nós temos que respeitar as pessoas, sim. Nós temos que ter uma atitude de educação, sim. Mas quando precisar nós falarmos sobre a nossa fé, nós temos que ser verdadeiros. Então, quem aqui despreza os que têm conduta reprovável. Quando nós vemos uma conduta que não é aquela que nós cremos, nós temos que nos posicionar com educação, com mansidão, com domínio próprio, mas nós temos que nos posicionar. E o versículo continua: e honra os que temem ao Senhor. Honra os que temem ao Senhor. Então, assim como nós temos que confrontar o erro, nós temos que reforçar o comportamento daqueles que honram a Deus, daqueles que honram ao Senhor, daqueles que querem viver uma vida de fidelidade a Deus, de integridade a Deus. Então, além de nós reprovarmos as atitudes erradas, nós temos que honrar aqueles que realmente servem ao Senhor, que dão a sua vida, que dão um testemunho de integridade. Né? Honrar significa você também reforçar esses comportamentos. Né? Dentro da sua casa, como é que você tem procedido nessa questão? Né? Os teus filhos têm visto você falar mal dos outros, né? Na frente ou compartilhando com a sua esposa? Como é que é esse comportamento? Os nossos filhos têm que ver uma atitude de integridade em nós. Né? A criança, o jovem, o adolescente, ele vê o comportamento do pai. Né? Se você é alguém que vive falando mal dos outros, ele também vai entrar nessa onda também. Então toma cuidado com isso. E o versículo termina: cumpre suas promessas mesmo quando é prejudicado. Né? Ou seja, cumpre o que diz e não muda por causa das circunstâncias. Aqui tem a ver com a nossa palavra. Você deu a sua palavra, você prometeu algo e você não cumpre, porque mudou a circunstância. Bom, em primeiro lugar, antes de prometer alguma coisa, nós devemos pensar muito bem, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Jesus, ele disse o seguinte: seja a vossa palavra sim, sim, não, não.
O sim é sim e o não é não. Né? O que passa disso, o que ele diz? É de procedência maligna. Então, nós temos que ser pessoas que honram a palavra que sai da nossa boca. Eu tenho, assim, eu procuro não prometer nada. Eu não posso prometer nada. Muitas vezes em casa, a família pede alguma coisa, eu falo, eu não posso te prometer. Eu posso dizer para você que eu vou tentar, que eu vou buscar fazer, mas prometer eu não vou prometer. Agora, muitas vezes nós caímos nesse erro. Eu vou prometer alguma coisa, eu vou dizer. Ou então, muitas vezes, você promete para o seu filho que você vai repreender ele, você vai castigar ele se ele tiver tal atitude. Né? E ele vai e justamente faz aquilo que não deveria fazer e você não faz nada. E aí? Né? Então, e eu tive uma experiência muito interessante, muito importante com essa questão aqui que me marcou. Olha como as coisas marcam. Isso já aconteceu há mais de 30 anos atrás. A gente foi comprar para a igreja uma guitarra que foi anunciada por uma pessoa. Ele anunciou naquela época lá, não tinha internet, nada disso. Você anunciava num jornal, né? E essa pessoa, ele era crente também. Né? Ele anunciou uma guitarra que a igreja precisava de comprar uma guitarra e a igreja não tinha dinheiro para comprar uma guitarra nova, a igreja que a gente estava, e então nós fomos comprar uma guitarra usada, mas em bom estado. Então nós vimos o anúncio e eu fui lá com o pastor comprar essa guitarra. E chegando lá, o irmão, né, que estava vendendo a guitarra, ele anunciou um preço, né, só que esse preço, justamente foi o que chamou a nossa atenção, estava um pouco, na verdade estava bem abaixo do preço, do valor daquela guitarra. E aquele irmão, quando nós fomos lá, ele falou isso, só que ele falou uma coisa que me marcou. E ele citou esse versículo: olha, agora eu já prometi, anunciei e eu vou cumprir aquilo que eu falei. Vocês vão levar a guitarra pelo preço que eu anunciei e Deus vai me abençoar porque eu vou ser fiel à palavra que eu disse. Eu era novo convertido naquela época, que lá me chamou muita atenção, marcou minha vida, que eu estou lembrando hoje, mais de 30 anos. E estou falando isso para vocês agora, homens, que nós estamos aqui estudando sobre ser íntegro. Olha como marca as coisas na vida da gente. Então, quando você tem atitudes de integridade, você vai marcar a vida das pessoas. E elas, de uma hora para outra, num momento ou outro, vão se lembrar e vão tomar como lição na sua vida. Então esse texto não sai da minha cabeça. Quem cumpre as suas promessas, mesmo quando é prejudicado. Ou seja, você prometeu algo, fugiu ao teu controle, você vai tomar prejuízo, você vai ser prejudicado de alguma maneira, né, financeiramente ou em alguma outra circunstância. Cumpra, Deus vai te honrar. Eu tenho certeza que esse irmão, por causa dessa atitude, Deus o honrou de alguma outra forma. Aquilo que a gente acha que perde, a gente está ganhando, porque a gente está honrando a Deus. E quando a gente honra a Deus com a nossa vida, honra a palavra de Deus, certamente Deus vai te honrar, porque Ele é fiel. Ok? Então veja, que estilo de vida é esse? É um estilo de vida fora do normal. É um estilo de vida que eu coloquei aqui, ó. Salmo 15, o estilo de vida fora do normal. Porque o mundo está acostumado, não, o que eu falei hoje não se escreve. É complicado isso. Eu falei, ninguém cumpre a palavra, muitas vezes dizendo que ele está mentindo. Ok? Então, outra coisa também que o Salmo 15 fala no versículo 5. Quem empresta dinheiro sem visar lucro, né? Ou seja, ajuda aquele que está necessitado sem esperar reconhecimento ou favorecimento. Né? Se você abençoa alguém e emprestou, né,
E eu, por exemplo, se eu empresto, ou eu dou, ou eu, vamos dizer assim, empresto sem esperar a devolução, né? Porque eu quero cumprir aquilo que a palavra de Deus fala. Não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim jamais será abalado, ou seja, é justo em suas ações, não favorece, é imparcial. A palavra aqui é imparcialidade. Uma pessoa íntegra, ela não pode ser parcial. Eu trabalhei em escola e eu já vi muitos pais sendo parciais com seus filhos. Os seus filhos percebem isso. Meu pai me defende mesmo quando eu estou errado. Isso é um problema, porque não enxerga no pai uma pessoa que age com justiça. Ele sabe que está errado, ele quer sair, não quer levar a consequência, não quer levar o castigo, e ele fala, mas o meu pai eu sabe que eu estou errado e mesmo assim me defende. Você é parcial ou imparcial? Às vezes entre filhos, né? Veja, nós temos alguns exemplos até na palavra. A Bíblia diz que Isaac amava mais Esaú e Rebeca amava mais Jacó. Então, a parcialidade com os filhos, você tem que ser imparcial dentro da sua casa, tem que ser justo em todas as suas ações. Não aceitar suborno para mentir sobre o inocente. É sempre dar a palavra verdadeira, falar a verdade sobre os fatos que você presencia e que você está ali sendo uma testemunha no trabalho, né, como isso acontece no trabalho. Né? Então, uma pessoa assim, a Bíblia diz, não será jamais abalada. Então, o Salmo 15 é um estilo de vida fora do normal. Né? Hoje em dia, a integridade é uma qualidade que está acabando. Né? Então, quem pode ter acesso ao seu santuário, quem pode viver na presença do Senhor, é uma pessoa com essas características, porque essa é uma pessoa íntegra, é isso que Deus ele deseja de nós. E o que eu achei uma outra definição muito interessante de integridade, eu quero mostrar para vocês, que na verdade tem a ver muito com o nosso testemunho. Então, aqui nessa arte final aqui, você está vendo ali as crenças, né, são as nossas crenças, aquilo que nós cremos, nós professamos fé em Deus, no cristianismo, tem ali as nossas palavras, né, aquilo que nós falamos, aquilo que nós emitimos de opinião, de tudo, e em terceiro ponto ali as nossas ações. Né? E aquele ponto em comum ali entre os três, né, aquela interseção entre os três, está sendo chamada de integridade, né, que é justamente esse alinhamento entre o que você pensa, entre o que você fala e o que você faz. Né? Esse alinhamento daquilo que você pensa, do que você fala, do que você faz, né, é integridade. Todos têm que contar a mesma história. E é engraçado, né? Porque muitas vezes você não vê isso. Né? Você vê pessoas professando a fé em Deus, a fé no Evangelho, mas as suas palavras e as suas ações, elas não batem. Elas estão longe, não há uma interseção, não há uma ligação entre as suas palavras. E às vezes você vê palavras, pessoas falando, né, com relação até ao Evangelho, mas não tem ligação com a ação dela, né, e nem com a crença, porque ela fala uma coisa, mas a sua mente crê em outra. Eu acho interessante, às vezes eu vejo nas redes sociais pessoas que se confessam cristãs e postam lá frases do horóscopo, por exemplo,
ou a pessoa não é cristã, não entendeu o que é ser cristão, ou a sua crença não está bem alinhada. Então não há integridade nisso, né? Então, muitas vezes as pessoas não me falem, mostre, nós temos que mostrar. Mas com as nossas palavras nós também mostramos quem nós somos, né? O nosso pensamento, a Bíblia diz, nos Salmos, crie, por isso falei. Eu creio, então eu falo, então tem que estar alinhado a minha crença com aquilo que eu falo. Então, é uma coisa que a integridade, ela é esse alinhamento entre o que nós falamos, pensamos, né, e cremos. Então, tem que contar a mesma história. Quem é íntegro não precisa ficar preocupado. O que eu falei? O que eu deixei de falar? Por quê? Porque ele segue a mesma linha, né? Você pode ver uma pessoa que tem o hábito de mentir compulsoriamente. Ele mente, ele cai em contradição. Ele muitas vezes ele fica desculpe o termo, com as calças na mão, porque ele não sabe o que ele falou, não lembra mais, porque ele mente demais. Então ele não sabe qual foi a história que ele contou. Não há integridade. Hoje, com o advento dos aplicativos de mensagem, muitas vezes, né, as pessoas mandam mensagem e logo apagam, porque não querem deixar uma prova do que falou, né? Então, ou às vezes esquece, eu deixei uma mensagem, mandei uma foto, mandei uma informação, e a gente tem a prova, né? Você mandou, porque a pessoa sempre ela tem esse costume, não falam a verdade, então não há integridade, né? Então tem que haver um alinhamento. Vamos ver as características de uma pessoa íntegra, né? A integridade é uma característica que a pessoa tem ou não tem, certo? Não existe esse negócio, ela é meio íntegro ou meio integral, né? Lembra que nós falamos que integral é algo que está completo, né? Inteiro, vem de integridade, integral de inteiro. Então não existe meio. Se é meio, então já não é metade, né? Assim como não existe meia verdade, existe a verdade e a mentira. Não existe um meio termo. Então, integridade você tem ou não tem. Você tem que meditar, eu tenho que meditar nisso. Ou tenho ou não tenho. Se tem algum ponto falho que eu tenho que corrigir, então eu ainda não alcancei a integridade. Mas não se preocupe, se você tem o coração no Senhor, Deus está trabalhando na sua vida. Dê espaço para Ele trabalhar, né? O indivíduo íntegro, ele mantém a sua conduta reta, mesmo diante de situações em que poderia tirar algum proveito para si, né? É aquela história que eu já contei, né? Você mantém a sua palavra, mesmo se você não for beneficiado por ela. Você pode ser prejudicado ou não ter tanto lucro quanto você teve, mas você não muda, né? Há coerência entre o discurso e o comportamento. Já falamos disso lá atrás também, né? É importante. Outra coisa, trata a todos igualmente, não faz acepção de pessoas. Irmãos, que coisa mais triste. É aí que vem um problema que muitos falam hoje do racismo, né? O que é o racismo? É justamente falta de integridade, né? Veja como aquela característica de Deus lá atrás, quando nos criou para sermos o quê? Pessoas que vivem em harmonia, não importa a cor da pele, não importa as características físicas, todos somos seres humanos, somos em imagem e semelhança de Deus. Os órgãos que tem em mim tem numa pessoa de uma cor de pele diferente, tem de uma mulher da mesma forma que outra. Ou seja, o racismo é um problema de integridade. Então não adianta ser uma pauta política
ser uma pauta ideológica. Por quê? Porque o problema não é esse, o problema está na raiz, está lá no Éden, o problema está no pecado, e o pecado tem que ser resolvido. É muito estranho para mim ver até cristãos que agem que fazem acepção de pessoas, né? Aquele que faz acepção de pessoas, além de ser pecado, não é íntegro, não há integridade. Então a pessoa íntegra, ela trata a todos igualmente, não importa o nível social, não importa o nível de escolaridade, não despreza ninguém, trata a todos igualmente, desde a pessoa mais humilde no trabalho, o faxineiro, a pessoa que serve o cafezinho, todos tratam todos igualmente. Então, vigie se você tem essa característica. Se você não tem, tem que buscar, né? A pessoa íntegra, ela é comprometida com a sua casa, com a sua igreja e o seu trabalho. É comprometido, né? Uma pessoa que é íntegra, ele tem um comprometimento, né? O que é uma pessoa comprometida? É aquela que está ali para o que der e vier. Ele não solta a corda, ele dá suporte, ele não desampara ninguém no momento da dificuldade. Ele apoia, né? Ele prometeu apoio, ele vai dar. Né? Não é alguém que abandona na hora da dificuldade. Pode ser até que ele não possa fazer muito, mas uma coisa a gente pode orar. Eu não posso dar dinheiro, não posso dar nada de especial, mas eu posso orar, eu posso dizer, estou aqui para te ouvir, né? Comprometido com a igreja, com a sua casa, ou seja, as pessoas da sua família podem contar com ele no trabalho, né? Na igreja, principalmente na obra de Deus, né? Então essa é a característica de alguém que é íntegro. Outra coisa também é aquele que honra o que fala, já falamos lá atrás, né? Você honra a tua palavra. Deus, como é que a gente sabe que ele é íntegro? Porque muitas vezes na palavra ele mesmo fala, eu honro a minha palavra. Deus, aquilo que ele prometeu na sua palavra, ele vai cumprir. Por isso que nós podemos descansar nas promessas de Deus. Nós estamos tratando com Deus que é íntegro. Se ele falou, ele vai cumprir. Pode ser que não é no nosso tempo, não é na nossa hora, porque ele sabe o que é melhor, mas ele vai cumprir, né? Outra coisa importantíssima, né, que eu queria que vocês vejam. Uma pessoa íntegra consegue se colocar no lugar dos outros. Ele tem empatia, né? Uma palavra que hoje se usa muito. Você ser empático com alguém é você se colocar no lugar das outras pessoas. É você entender o porquê que o próximo, o outro, teve tal atitude, sem julgar, sem sair já condenando ou emitindo julgamento ou criticando. Procure ouvir primeiro. Dentro da tua casa, você já sai estourando tudo, né? Falando, berrando com todo mundo antes de ouvir. Os teus filhos, eles conseguem ter um diálogo com você, mesmo que você esteja bravo, mesmo que você esteja já ali querendo aplicar uma disciplina. Ouve, né? Tenta se colocar no lugar deles, porque você também já viveu isso, né? Então, uma pessoa que é íntegra, ela tem empatia. E logo em seguida consegue reconhecer os seus erros e pedir perdão. Reconhece seus erros e consegue pedir perdão. Uma pessoa íntegra, ela é justa, como eu falei. E se ela vê que ela cometeu injustiça com as suas ações, ela quer logo consertar. Então ela vê que ela foi injusta, ela vai pedir perdão, ela reconhece. Eu errei, peço perdão. Por quê? A justiça está ali, ligada à sua alma.
né? Uma pessoa íntegra, uma pessoa verdadeira, né? Outra coisa, consegue reconhecer o apoio das pessoas. Família, igreja, trabalho. Mais uma vez, família, igreja e trabalho. Ou seja, você não chega a lugar nenhum sozinho. Ninguém consegue chegar a lugar nenhum sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso da minha família, eu preciso dos meus irmãos da igreja, eu preciso do pessoal do trabalho, porque eu não posso fazer nada sozinho. Então, reconhecer o apoio das pessoas também é uma questão de justiça. Reconhecer o trabalho dos outros, dar valor ao trabalho das pessoas. Quem é autônomo sofre com isso muitas vezes porque as pessoas não reconhecem o nosso trabalho, né? Eles querem pôr preço no seu trabalho. Eu acho que você cobra demais e não dá valor. Uma coisa eu tenho comigo, se eu não sei fazer, alguém vai ter que fazer. Então eu vou ter que pagar. Então eu tenho que reconhecer o apoio das pessoas. E a mesma coisa que nós falamos lá atrás com a frase do C.S. Lewis: mantenha a mesma conduta sozinho ou em público, né? Alguém íntegro é assim. Ele é igual quando está sozinho ou em público. Ok? Vamos ver algumas aplicações, né? Tem uma frase de Leonardo Cohen, que é um pensador, que nós meditamos sobre essa frase. Diz assim: há uma rachadura em tudo, é assim que a luz entra. Né? O que ele está querendo dizer? Né? Você já viu uma parede? Eu tenho uma experiência aqui em casa. Eu tive que trocar todas as portas aqui do meu apartamento porque estavam infestadas por cupins, né? Então eu chamei um profissional e ele veio e trocou as portas, e a porta do meu quarto ficou desalinhada. Agora, como eu sei que ficou desalinhada? Porque eu percebi que o meu quarto estava escuro e o meu quarto dá para cozinha. A luz que vinha da cozinha me denunciava todo o alinhamento da porta. Eu via como a porta estava desalinhada. Porque eu não percebi, não perceberia fácil, mas como eu vi a luz entrando, eu vi o desalinhamento da porta, nas frestas da porta. Então, Leonardo Cohen usa essa frase: há uma rachadura em tudo, é assim que a luz entra. Então você vê na parede, você vê a luz transpondo ali, você vê as rachaduras, você vê aonde tem brecha ali, aonde que nós precisamos, porque a gente acha que a parede, a nossa vida está perfeita, né? E ela não está. E tem um texto lá de Lucas capítulo 16, versículo 10, Jesus falando: se forem infiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. Jesus aqui está falando de integridade, né? Porque nós, muitas vezes, nós queremos crescer, nós queremos progredir, nós queremos evoluir. Esse é natural do ser humano. E muitas vezes nós queremos que entre o antes e o depois tenha o durante seja bem fácil, né? Mas não, é no durante que a gente se amolda. E muitas vezes, para olhar para a nossa vida, nós precisamos e entender o que está acontecendo na nossa vida, nós temos que ter uma luz que venha e nos mostre onde estão as rachaduras. E agora, como é que eu posso ver as rachaduras que tem na minha alma, na minha conduta subjetiva? A luz é essa aqui, ó. Bíblia. Deixa eu pôr aqui na câmera. Bíblia. A Bíblia Sagrada. Essa Bíblia aqui. Não é a Bíblia Desafio de Todo Homem, é uma Bíblia de estudo, tá? Mas é a Bíblia. Ela é a luz. Ela é a luz que você vai colocar sobre a sua vida e você vai ver as rachaduras.
você vai ver onde tem brecha. E nessas brechas nós precisamos consertar. Nós precisamos fechar essas brechas. E essas brechas a gente fecha com arrependimento, com olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o nosso exemplo. Então, uma das aplicações está lá em Filipenses 2,5, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Jesus, ele teve uma vida íntegra. Ele não enganava ninguém, ele era justo, ele era verdadeiro. O que ele falava em público, ele falava para os seus apóstolos na intimidade. Jesus é o exemplo de integridade, de alguém que nós temos que procurar imitar as suas ações. E a integridade é uma qualidade que está morrendo em nossa sociedade atual. Está morrendo. As pessoas você não tem mais palavra confiável. Você não consegue, não pode mais dar brecha porque senão você é enganado. A corrupção, né? Então, nós temos que ser essa luz neste mundo. E volto a dizer que aos homens, né, e a parte final aqui da nossa aplicação, eu peço aos homens que reflitam o impacto de suas ações na sua família, na sua igreja, no seu trabalho e na sociedade. Né? Nós, homens, nós temos a responsabilidade de conduzir a nossa casa em integridade. Lá atrás, no início dessa matéria, eu coloquei que o mal só entra na nossa casa se nós deixarmos. Nós, homens, somos os responsáveis. Se você percebe na vida dos seus filhos, na sua casa, na sua família, condutas de falsidade, de imoralidade, de falta de lealdade, não há compromisso das pessoas da sua casa. O erro não está nos outros, o erro está em você, está em mim. E para consertar isso, temos que ter atitudes. Nós temos que buscar no Senhor agora. Deus é que pode transformar. Deus é que pode, como sempre, somente Deus pode nos transformar em homens íntegros, voltando à máxima semelhança com as atitudes que Ele planejou para nós nos criar. Contemos com sua graça em busca e oração. E nunca esqueçamos que nosso exemplo é Jesus. Você tem que ser um homem de oração. Curvar-se diante do Senhor e pedir: Senhor, me dá uma vida de integridade. Senhor, me mostra na Bíblia o que é ser íntegro. Para encerrar, eu quero lembrar de você daquela passagem bíblica de Jesus quando ele encontra Zaqueu. Né? Tirando aquela primeira parte que Zaqueu sobe na árvore, vê Jesus, Jesus olha para ele, e eu vou entrar na sua casa, Zaqueu. Zaqueu recebe Jesus. Ali nós vemos uma conversão. E o que essa conversão provocou? Provocou uma mudança de atitude em Zaqueu. Zaqueu, ele era corrupto, publicano, ele extorquia, né? Ele era alguém que cobrava propina, era alguém que desviava verbas, né? A corrupção que ele patrocinava empobrecia aquele povo. Quando ele encontrou Jesus, o que foi que ele disse? Senhor, eu vou doar metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes, por aqui, 4 vezes mais. O que isso nos mostra? Que na conversão dele, ele sentia sede de ser alguém íntegro, honesto, alguém
fiel, verdadeiro. Nós temos esse exemplo na Bíblia. Deus pode fazer isso conosco e quer fazer isso conosco. Deus quer nos tornar pessoas íntegras, homens íntegros, que os nossos filhos se orgulhem de ter o pai que ele tem, que os nossos filhos possam realmente seria dizer de boca cheia: meu pai é um homem íntegro, meu pai foi fiel, fiel ao casamento, fiel a mim como filho, fiel ao nosso país, à nossa sociedade, e muito mais, meu pai foi fiel a Deus. Lembra de fidelidade? Então, muitas coisas ligadas umas às outras. Nós temos que elevar, como homens de Deus, nós temos que elevar o padrão do que é ser homem. Nós vemos, infelizmente, muitos homens que envergonham, que dão lugar, que são falsos, não assumem seus compromissos, não são leais. E aí vem, infelizmente, as mulheres veem esse tipo de atitude e homem nenhum presta. Homem nenhum presta. Nós sabemos que não é verdade. Nós temos homens que prestam sim, mas cadê eles? Nós temos que aparecer, meus irmãos. Nossas atitudes têm que mostrar ali, mostrar que nós somos homens de fato. A minha palavra, ela tem peso, porque eu cumpro o que eu falo. Amém? Que Deus nos ajude. Nós precisamos da ajuda de Deus. Nós somos dependentes de sua graça. Só pela graça do Senhor nós podemos fazer isso. Que Ele nos dê coragem. Nós precisamos ser corajosos. E aí vai a minha lembrança. Assista o filme Corajosos, que nós queremos comentar ele depois com vocês. Tá bom? Queridos, Deus abençoe. Estamos com a nossa aula aí já quase no nosso tempo. E que Deus te abençoe no decorrer dessa semana. Estamos ministrando também essas mesmas aulas no grupo de homens, no café da manhã, que não é mais café da manhã, porque agora está sendo às quartas-feiras à tarde, no início da noite, no final da tarde, início da noite. E Deus também tem nos abençoado. Convido você também a participar, tá bom? Vou mandar no grupo do WhatsApp essa aula para que você possa ter aí guardado e possa rever quando quiser, tá bom? Até lá, Deus abençoe, que o Senhor esteja com você. Amém?